Eu sou uma pessoa que eu tenho muita curiosidade de estar pesquisando sobre tudo, gente, sobre tudo. E uma das maiores curiosidades que eu tenho é que por mais que eu vá buscar, eu nunca estou satisfeita com as informações das redes sociais. Eu sempre quero mais. Eu quero ouvir um profissional. Eu quero saber o que ele tem para falar. Eu quero principalmente falar com os profissionais que a gente tem dentro do nosso estado. Porque se a gente tem uma forma de incentivar a nossa população com o que a gente tem aqui, com os melhores profissionais que a gente tem, para que a gente vai dar ouvido só para o que vem de fora? Por que a gente vai ficar dando atenção só porque tem nas redes sociais? Se você tem dentro da tua casa, dentro do teu estado e você tem referências. Isso é que é o diferencial, sabe? As pessoas têm que aprender a entender que o que está dentro da tua casa tem valor e que você tem que valorizar. E a gente já começa valorizando aqui dentro do Bom Dia. Hoje eu vou conversar com a Regina Gomes, que é psicopedagoga e terapeuta de aprendizagem. E ao meu lado está uma mulher que tem uma história para nos contar, e eu olhei para ela, quando ela disse aqui o que ela tinha passado, eu fiquei, meu Deus. E a Regina deixou bem claro que o incentivo que a Jéssica tem depois que ela conheceu esse método, né? E a gente vai entender melhor como é que funciona a estimulação transcraniana por corrente contínua. Mas primeiro a gente vai entender a história com a Regina. Seja bem-vinda, tá, Jéssica? Regina, você como psicopedagoga, você como terapeuta de aprendizagem, o que era mais difícil para você e o que transformou? Vamos primeiro contar um pouco da tua história dentro desse mundo e principalmente o desejo que você tinha de ver as pessoas aprendendo mais e principalmente como psicopedagoga, eu acredito que isso mexe bastante com o teu sentimento, né? Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Olha o sorriso dela, gente. A gente percebe que é algo muito positivo, realmente, né? É um transformar de vida, né, Jéssica? Já já você vai falar, ó, tô com o microfone aqui. Você está pensando que você vai se livrar? De jeito nenhum. Bom dia também para todos que nos assistem, estão aí acompanhando a TV O Dia. Então, é gratificante ter essa oportunidade de falar sobre a psicopedagogia, que é algo que encanta o meu coração, que é muito entrelaçado à minha condição e história de vida e pessoal e profissional. E a ETCC chegou na minha vida depois da psicopedagogia exatamente pela vontade, pela ânsia de poder contribuir na vida do outro. E o outro era alguém muito próximo. Eram pessoas que estavam sendo acompanhadas dentro do processo terapêutico há um mês, há um ano, há 2 anos. E que, logicamente, a satisfação de ser terapeuta e titular como terapeuta da aprendizagem, que é algo que para mim é formidável e encanta meu coração, além da análise do comportamento, que também entrelaça e dá esse laço final entre as duas áreas. A neurociência chegou na minha vida pela busca incessante de fazer mais. A terapia da psicopedagogia é uma terapia humanizada, a qual a grande maioria das pessoas conhecem, é voltada para o processo de aprendizagem. E a aprendizagem ela se dá no decorrer de toda a vida. É do nascer, do ser gerado, até o seu último minuto de vida. Nós estamos em processo de aprendizagem. E como é que eu poderia fazer mais? Nós colocávamos prazos para estímulos dentro desse processo de aprendizagem, que duravam um semestre. E batia em mim muito forte aquela inquietação de como fazer mais, de como obter um resultado, ter essa qualidade quantitativa, qualitativa e em um tempo menor. E foi quando eu me voltei para a neurociência, e dentro da neurociência conheci a parte tecnológica, que foi a estimulação transcraniana por corrente contínua. Agora, Regina, o que me chamou a atenção nesse quesito é quando você fala desse lado humanizado. Por quê? Porque a gente sabe que um todo é envolvido. A gente percebe na tua fala que você se sentia de uma certa forma incomodada em não poder, o mais rápido possível, chegar aos resultados que você queria tanto. Eu acredito que lidar com pessoas dentro desse mundo da psicologia, principalmente com jovens que estão estudando, jovens que estão querendo fazer um concurso, pessoas que passaram por algum problema de doença ou até mesmo passaram por alguma situação na vida que querem o mais rápido possível chegar à qualidade de vida delas, de saúde delas.
muitas vezes se sentir incapaz. Eu acho que é uma das coisas que mais te incomodava, porque assim, quando a gente entende do assunto e a gente tem amor pelo que a gente faz, eu acredito que o desejo teu era maior ainda em ver o resultado chegar rápido até as pessoas que você estava, de uma certa forma, atendendo. E eu acho que isso, de uma certa forma, te incomodava. Você queria mais, você queria mais. E eu vejo teu sorrisão, a tua alegria. E quando ela falou da Jéssica, uma das coisas que ela chamou a atenção logo de imediato, me chamou a atenção na Jéssica, ela disse: eu tive um AVC. Antes de você falar, né, do quanto essa parte do método é tão eficaz, eu queria ouvir um pouquinho a história da Jéssica. Pode ser, Jéssica? Me conta um pouco da sua história. Tão jovem, tão linda. Como foi essa história? Você pode até segurar o microfone se você quiser. Fica à vontade para contar um pouco dessa história. Bom, eu sofri um acidente no dia 23 de julho de 2023. Eu estava gestante, na minha primeira gestação. E eu acabei tendo um AVC, né? Foi uma das consequências. Eu cheguei a ter 15 fraturas no corpo, mas, sobretudo, eu tive um derrame cerebral. E aí eu tive muitas complicações na fala, foi uma das maiores complicações. Em memórias, eu tenho memórias perdidas. Algumas que eu já recuperei, mas a maioria foram perdidas. E tive muita dificuldade em relação de equilíbrio, ao voltar a caminhar, né? Além das fraturas, eu tinha dificuldade também na coordenação motora, né? De como caminhar, de como me equilibrar novamente e conseguir desenrolar, né? Tanto a minha vida normal, como ainda mais com o bebê. Nossa, agora sim, Regina, ouvindo ela falar, dá uma emoção, né? Você tão jovem, tão linda, e a gente vendo você falar, observando você falar aqui, a gente não consegue perceber que você teve algo. Não é isso, Regina? Eu queria que você me falasse dessa estimulação transcraniana por corrente contínua. Quando foi que esse método entrou na vida da Jéssica e como ele pode entrar na vida das pessoas? Mas antes eu preciso que você me fale desse método. Certo. A estimulação transcraniana, ela acontece por via de um aparelho portátil. Tô vendo aí, rapaz. Esse aparelho, ele tem, é por ele que passam as correntes, que vão ligadas a esses dois eletrodos que ficam posicionados no couro cabeludo e chegam esse acesso até o córtex. São esses dois aparelhos, um de corrente positiva, outro de corrente negativa. Eles fazem a impulsão dos neurônios, provocando as sinapses no cérebro e regenerando essas células. Então, assim, o poder do cérebro é repassar informação para o nosso corpo, mas também receber o que nós temos de informação. Então, existe essa troca. O que acontece dentro desses problemas que nós temos neurológicos? É quando o nosso cérebro, nosso principal órgão do sistema nervoso, ele está incapacitado de fazer essas sinapses. Então, são neurônios que estão soltos, sem coordenação entre eles, sem ligações. Quando nós estamos fazendo a estimulação transcraniana, estimulação é um estímulo. Então, eu sempre uso, quando eu vou fazer a proposta ao público, né, quando eu vou colocar dentro das redes, eu sempre coloco: vamos treinar o cérebro. Por que treinar o cérebro? Porque é impulsionar ele a receber uma carga maior e conseguir fazer a demanda a qual o corpo está exigindo e a qual o nosso cérebro normalmente faria sozinho. Mas por uma condição orgânica ou adquirida, que é o caso da Jéssica, ele está incapacitado. Essa corrente, ela tem de até 2.000 amperes. Então é uma corrente elétrica favorável para o cérebro que é capaz do ser humano resistir tranquilamente, porque não vai causar danos. Pelo contrário, a estimulação é exatamente para fortificar e para ajudar aquilo que naturalmente o cérebro já não consegue fazer. Nossa, e aí assim, no caso da Jéssica, ela falou de um pouco da memória que foi perdida, mas a gente observa que de uma certa forma, o que ainda existe está o tempo todo sendo estimulado para que venha trazer os benefícios que ela tanto quer. Por exemplo, a questão da fala, acredito eu. É algo que provavelmente, se ela não tivesse o estímulo, ela não conseguiria no dia a dia, ou mesmo que conseguisse, demoraria muito tempo, né? Como você mesmo falou, coisa de meses ou anos para se recuperar, para conseguir chegar lá.
E isso deve ter sido algo valiosíssimo na tua vida, em todos os sentidos, porque ela tem filho, tem bebê, vivenciando tudo isso. Na verdade, eu queria entender melhor, você já explicou como é que ele funciona, como é que ele age no cérebro, mas eu preciso saber sobre outros tipos de transtornos. No caso, ela falou do AVC, né, que ela teve. Existem outros tipos de transtornos, existem outras situações. Nós vamos entrar no mês de fevereiro e é claro que a gente gosta de antecipar tudo, a gente sempre quer chegar primeiro e a gente acaba de uma certa forma entendendo que o mês de fevereiro vai se trabalhar esse outro lado. A gente falou da saúde mental nesse mês de janeiro, mas vamos falar também do mal de Alzheimer e vamos estar falando de algumas dificuldades nesse mês de fevereiro que está chegando, está bem próximo. Como as pessoas podem ser ajudadas? No caso das crianças, no momento que elas estão aprendendo na escola e que tem algumas dificuldades, né? TDAH, por exemplo, ou outros tipos de transtornos e até mesmo a própria depressão. Isso. A partir dos 3 anos de idade, já é possível se fazer a estimulação transcraniana por corrente elétrica. 3 anos? A partir de 3 anos de idade. Então, é um período ao qual nós já estamos conseguindo identificar características nesse processo de desenvolvimento. Desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano. Quando nós falamos dos transtornos da aprendizagem, nós estamos falando de algo que engloba muito mais, falando especificamente do TDAH, que é algo que é muito presente na vida e que hoje nós temos diagnósticos precoces, mas também temos diagnósticos tardios, o autodiagnóstico na fase adulta. E aí, englobando essa questão dos transtornos da aprendizagem, a estimulação transcraniana faz exatamente esse papel na área frontal do cérebro, que é estimulando as funções executivas, a forma de conviver, a forma de planejar, como adquirir e como concentrar memória. A memória operacional é algo que é muito necessário na vida do ser humano e que infelizmente não é tão falada ou muitas vezes trocada, porque ela pode ser confundida com a memória de longo prazo. A memória de longo prazo é o que nós temos já armazenado e a memória operacional é aquilo que nós precisamos ter para executar uma função de acordo com aquilo que nós já adquirimos de aprendizado. A Jéssica, dentro do AVC, ela teve esse problema. No TDAH é muito frequente este problema. Dentro do TEA também, pessoas sem nenhum tipo de transtorno, no caso, como você mesma já citou, com preparações de concurso, sem nenhum transtorno evidente, mas que precisam potencializar esse aprendizado e potencializar também esses resultados. Então, o que nós temos hoje é um tipo de terapia que é humanizada, não substitui a terapia humanizada. Dentro da apresentação que nós estamos fazendo aqui da touca e do eletrodo, quando a gente vai fazer essa estimulação, existem recursos também que vão ser impulsionados para aquela região. Quando nós estamos trabalhando essa questão da concentração, nós colocamos jogos, nós colocamos atividades que sejam voltadas para isso, para que esse cérebro esteja trabalhando naquela região e o aparelho esteja impulsionando e potencializando esse resultado. Nossa, achei super interessante, porque no mal de Alzheimer, as pessoas lembram muito das memórias passadas, mas elas encontram muita dificuldade, às vezes, do momento, do agora, né? E uma das coisas que me chama bastante atenção é que é justamente isso que nós temos que nos preocupar mais, é com o hoje, é com o agora, né? É com o que você está aprendendo também daqui para frente. Vai ajudar? Vai. Com o que passou? Beleza, mas vai te ajudar com o agora, que a gente precisa demais, demais. São as pessoas que estão perto da gente, são os nossos familiares. E aí, quando você fala dessa memorização e, ao mesmo tempo, desse incentivo, dessa estimulação, de uma certa forma, a gente vai estar trabalhando com essa nova geração que parece que anda tão esquecida de tudo agora, né? E aí, assim, eu queria que você pudesse nos dizer, são sessões, o que vocês acabam descobrindo, o que vocês conseguem perceber a partir do momento que vocês começam com esse método na vida das pessoas. Ela que já deixou bem claro, mas assim, como é feito esse trabalho de vocês? Sim, é necessário que venhamos quando a pessoa busca a estimulação, é necessário que façamos toda uma anamnese. É uma condição de vida. Nós não podemos tratar de um sintoma isolado, de uma situação isolada. Então é necessário fazer um apanhado de vida, dentro de questões orgânicas, dentro do meio que a pessoa convive, dentro de uma rotina. Então, assim, existem situações que a estimulação transcraniana ela vem alcançar e outras que
que por questões do próprio meio ou até mesmo situações emocionais, ela não venha a ser conveniente. Então, assim, nós vamos tratar de sintomatologia, mas nós vamos considerar o singular de cada paciente. Então, tem sua história. Isso. Essa busca, ela vem com muita... Eu digo sempre que a ETCC, ela funciona como mais uma esperança. Com certeza. É quando eu já busquei de tudo ou quando eu vejo o meu resultado lento e eu me agarro àquela última esperança. E aquela esperança, ela me faz acreditar naquilo. E quando a gente tem resultados que são desde uma primeira sessão, que você consegue ver que existe um alcance de qualidade de vida inicialmente. O tratamento ele se dá em sessões alternadas, que podem ocorrer a cada de 2 vezes na semana até 3 vezes na semana. Quando a gente precisa fazer uma estimulação que ela tenha necessidade de como se fosse uma dose de ataque, seriam sessões consecutivas, 5 sessões consecutivas, e o tratamento geralmente ele gira em torno de 20 sessões. E a duração, o horário, a quantidade de tempo? Cada protocolo ele tem uma média de 20 a 30 minutos em cada região do cérebro. Então, nós fazemos um estudo de acordo com a sintomatologia e também adquirindo alguns exames, a quais pode ser feito mapeamento do cérebro. E isso, dentro dessa sintomatologia e os exames, nós conseguimos identificar quais as áreas do cérebro, até porque a neurociência ela nos dá e nos permite, diante de todos os estudos, compreender o que é que cada região do cérebro vai estar ocasionando. E, ao contrário do que foi visto durante muito tempo, o cérebro ele é um músculo, é um órgão que ele se movimenta, que ele está em extensão e redução. Então, quando ele é estimulado, existe como se estivesse provocando ele a uma musculação de academia. Muito interessante. E aí você trouxe esse aparelho. E como é que é feito no caso da Jéssica? Ela costuma fazer quantas sessões? Porque, como você falou, é de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma determinada situação, passa por algum transtorno, enfim. E aí vai ser trabalhado desta forma. Isso. Aí a gente chama atenção para a aprendizagem das crianças também. Como isso tem funcionado? Né? Eu tenho uma curiosidade no caso dela e tenho uma curiosidade no caso dos alunos, das pessoas que de uma certa forma também estão pensando em fazer concurso, que às vezes tem dificuldade. Tem gente que chega lá na hora do concurso e dá aquela esquecida de tudo que aprendeu. Isso acontece muito, né? Sim. E isso se dá não apenas pela falta de concentração, Sim. mas a falta de concentração muitas vezes ela é advinda de um processo de ansiedade. A busca pela aprovação em um concurso, a busca que vem norteando durante anos. Então, assim, é algo que eu almejo muito, eu estudo muito, tenho muita dedicação. E quando eu chego na hora eu não consigo. Verdade. Então gera aquela condição de ansiedade, que também é outra área que a ETCC trabalha e que tem resultados significativos e com grandes comprovações científicas. É dentro desse processo de depressão e do processo de ansiedade. Então é algo que... mais benefícios assim que você tenha falado ou que eu não tenha perguntado para a gente falar para o público? Dores crônicas. Por exemplo, pessoas que têm enxaqueca, pessoas que se queixam muito de enxaqueca, Fibromialgia. Eu tenho curiosidade de saber. Dores pós-cirúrgicas. Então, vem aquecer essa pessoa de uma condição que a medicação às vezes não alcança. Sim. Não vai substituir a medicação, Claro. Não vai substituir Mas a terapia. também vai diminuir essa medicação no organismo da pessoa. Sim. Não é isso? O que poderia ser a longo prazo de medicamento, você de uma certa forma está trazendo benefícios também para o corpo, né? Para o organismo dessa pessoa. O tratamento farmacológico dentro do processo de ansiedade e até mesmo dentro do poder de concentração, ele traz benefícios altíssimos, porém ele degenera outras áreas. Com certeza, você está tomando algo para, um exemplo, para uma enxaqueca, você está tomando algo para uma dor. Se você insistir constantemente em tomar esse medicamento por mais e mais vezes, com certeza ele vai afetar outra parte do teu corpo. E o teu organismo ele vai identificar e vai criar uma defesa. No caso, o que nós estamos fazendo com a transcraniana é trazendo essa dosagem a mais. Aí eu vejo tua alegria aí, é porque já teve muitos resultados bons, começando por você, né, Jéssica? Muitos resultados. Vamos mostrar para quem está em casa como é que Sim, é feito? sim. Já tô curiosa. Sim. Essa touca,
ela vem com todo o processo de marcação, chamado marcação 10-20. Essa marcação, ela vem aqui da área frontal e chega até a região occipital. Também nós temos a parte do cerebelo, que também pode ser estimulado. A cada região, nós podemos fazer estimulações distintas. Então, nós estamos vendo que nós temos aqui no hemisfério esquerdo um eletrodo e outro no hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, ele é uma espécie de estimulação, excitação. Ele excita o neurônio, quanto ao hemisfério direito, que está localizado nessa área frontal também, do couro cabeludo da Jéssica, ele vai polarizar. Essa região vai excitar para o lado direito e essa vai polarizar para todo o cérebro. Quando a gente faz essa parte que coloca, o aparelho ele identifica, após a gente ligar, ele identifica se está bem localizado, se está bem concentrado, se está alcançando o couro cabeludo. Para você posicionar. Isso. Certo, né? Se não estiver posicionado, ele vai dar uma indicação. A gente pode utilizar de 1 a 2.000 amperes. Esses 2.000 amperes podem ficar nessa mesma posição até 30 minutos. Geralmente o protocolo ele gira de 20 a 30 minutos. Nós não fazemos, no caso da Jéssica, não fazemos apenas um protocolo, porque ela tem várias sintomatologias. Sim. Então são várias situações que ela vem apresentando. Então a gente tem a questão da memória, que a gente estimula na área temporal esquerda. A gente tem a parte da concentração, que a gente estimula a área pré-frontal do cérebro. A gente tem a questão motora, que a gente coloca no centro ou na região occipital. E a gente também tem a região das dores, que são tratadas do lado esquerdo e do lado direito de forma frontal. A Jéssica, ela tem 4 protocolos para serem feitos. Então, a gente substitui o motor pelo de dor. Então, a gente consegue concentrar isso e como são 2 eletrodos, a gente consegue concentrar isso em 3 protocolos. Ele é conectado à energia elétrica ou ele é bateria? Bateria. Ele recebe a carga via USB, a gente em nenhum momento coloca ele diretamente ligado em energia. A corrente contínua se dá porque essa corrente, ela vem estabelecida e não existe uma carga que já chega totalmente ao cérebro da pessoa. Então ela vai aumentando gradativamente, permanece a corrente contínua durante todo o tempo do protocolo e no último minuto ela faz um regresso dessa corrente para que o cérebro também não venha sentir a reação. Agora sim, quem não pode fazer? A gente sabe que de todas as formas que a gente pode utilizar, existe uma contraindicação. Então, assim, é como eu falei, a gente tratando de forma singular. Dentro das crianças, já falei que a partir dos 3 anos, menos de 3 anos a gente não faz. A gente evita fazer com pessoas que tenham condições de convulsão. Essa convulsão que não está equilibrada, porque a convulsão, ela dentro de um processo acompanhado pela parte neurológica, ela vai ser usada a medicação e ela existe uma redução a partir dessa medicação. Então, uma medicação controlada, uma convulsão controlada e com a autorização do neurologista, com os exames de mapeamento desse controle dessas células, a gente consegue fazer. Mas ainda assim, não é algo que é tão indicado. A parte de epilepsia é uma área que também é tratada pela ETCC. Então, vai variar de acordo com o que nós temos de cada paciente. E as contraindicações são essas, porém as reações adversas também que a gente pode citar, que são reações esperadas dentro do protocolo, são dores de cabeça, que pode acontecer dentro de até de meia hora até 1 hora após a estimulação. Né? Você está mexendo. Isso. A questão de vertigem, que podem acontecer também dentro desse mesmo período. Porém, o máximo que isso pode durar é o tempo de 1 hora e a pessoa já consegue sentir as reações, porque a corrente ela passa em média de até 2 horas agindo no cérebro após a interrupção. Quando existem esses benefícios com o cérebro, com essa parte da aprendizagem, do apoio, da ajuda, ele também acaba de uma certa forma trabalhando outras partes do corpo? Sim, porque o cérebro é totalmente conectado. Sim. Então, quando nós estamos estimulando principalmente essa área frontal, como ela é responsável pela essa organização e planejamento, ela repassa muitas informações para as outras áreas do cérebro. Então, quando a gente fala de concentração, muitas vezes são pessoas que têm dificuldade com o sono, que têm dificuldade com dormir. Então, é algo que recebe essas informações e a gente tem um sono reparador. Você não dorme antes, não acorda depois do seu horário, mas a sensação é de que eu nunca tinha dormido na minha vida e hoje eu consegui esse repouso, esse relaxamento. Olha a Jéssica comprovando, verdade, né, Jéssica?
tem te trazido muita paz. Demais. Logo após o acidente e ter o bebê, eu desenvolvi também a depressão pós-parto. E uma das primeiras atividades que eu tive foi passar 16 dias sem dormir de jeito nenhum. Nossa, tá com quanto tempo que você passou por esse processo de AVC? Vai fazer 2 anos agora. 2 anos. Se ela não tivesse passado pela estimulação, provavelmente neste exato momento ela ainda estivesse com muitos problemas? Sim, a Jéssica, ela tem uma gravidade alta, porque além de tudo isso que ela citou, ela tem muitas dificuldades físicas por conta da perfuração que ela teve no pulmão. Então tem muitas atividades que ela não consegue ainda executar por conta mesmo dessa força física, que ainda vivencia esse processo de cicatrização. Regina, eu ficaria com você amanhã todinha, porque eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas eu posso lhe dizer que tem muita gente nesse exato momento que está feliz de ver você aqui no programa. Eu acho que a gente vai praticamente dar um presente para o início de fevereiro e para o fechamento de janeiro. Sim. Porque nós estamos falando de saúde mental, estamos falando da chegada dos alunos nas escolas, das dificuldades que muitas mães têm também com o TDAH, com muitas vezes a própria depressão, situações adversas, o AVC que tem chegado muito na vida de várias pessoas ainda jovens. E de uma certa forma, a gente sabe que tudo isso é importante da gente saber. Lembrando que só quem pode fazer são os especialistas, né? Isso. É algo que necessita capacitação, não é um aparelho que está voltado para qualquer compra. Existe um processo de capacitação, existe a capacitação voltada para a parte eletrônica e para a parte da neurociência. O que eu venho colocar, que muito agrega na minha vida, foi ter conhecido antes a análise do comportamento, porque quando a gente consegue compreender como se dá esse comportamento, a gente consegue identificar quais são as áreas que realmente precisam dessa excitação. Parabéns, Jéssica, que Deus continue te abençoando, que você recupere sua saúde a cada dia mais e mais, tá bom? Para que você possa cuidar de sua bebezinha, seu bebezinho, tá? E agradecer a você, Regina. Eu acho que a gente ainda vai dar continuidade, ainda vou pedir para a Lorena ver uma matéria legal para que a gente possa dar mais informações para o público. E desde já quero chamar a sua atenção para entrar em contato com a Regina. E você também pode seguir as redes sociais. Eu sei que daqui a pouquinho a nossa querida Quequeta vai estar levando essas informações também para o público das redes que nos seguem através do Sistema O Dia de Comunicação. E dizer que foi muito legal a gente falar sobre esse assunto. Tudo que é para incentivar, tudo que é para ajudar e trazer qualidade de saúde, a gente quer falar aqui no programa. Principalmente porque no próximo mês a gente vai estar falando de mal de Alzheimer, vamos estar falando de outras situações adversas nesse mês de fevereiro. E você antecipou tudo isso. Obrigada, tá? Gratidão. Quem quiser entrar em contato com você, tem um Instagram? Tem Regina, psicopedagoga, a qual lá constam algumas informações, tem depoimentos de alguns pacientes, existem condições de como fazer essa análise, então assim, existe uma consulta para isso e as informações estão repassadas pelo Instagram e diretamente via WhatsApp ou agendando as consultas. Tá certo, eu quero agradecer a Regina e eu quero dizer, falar com o público que, pelo amor de Deus, tome muito cuidado com o que você ouve falar e muitas vezes com as suas curiosidades. Procure um especialista para falar sobre o assunto, não, para poder não só falar, mas também muitas vezes passar estas sessões especialmente para você. Pelo amor de Deus, não saia por aí fazendo o que não cabe a você.